A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que o transporte público seja mantido em ritmo normal no dia da eleição em segundo turno. Os detalhes com Marília Sena. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo que o TSE oriente os tribunais regionais eleitorais para que os transportes públicos no domingo sejam oferecidos normalmente e não em horário reduzido como é habitual dos finais de semana. A campanha de Lula usa essa estratégia para evitar a abstenção no dia 30 de outubro. Em setembro, o ministro Luiz Roberto Barroso negou uma ação do Partido Rede e Sustentabilidade pedindo que o transporte no dia das eleições seja oferecido gratuitamente. Mas Barroso proibiu, porém, que as cidades que já ofereciam os transportes aos finais de semana de forma gratuita cancelassem esse serviço. Já a campanha do presidente Jair Bolsonaro, no dia 29 de setembro, entrou com uma ação pedindo para o TSE limitar a decisão de Barroso sobre os transportes públicos. Mas o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro, lá em 29 de setembro, foi negado pelo ministro Benedito Gonçalves, que considerou o pedido da campanha de Jair Bolsonaro um absurdo. De Brasília, Marília Sena. Agora 11 horas e 35 minutos, você está acompanhando o Headline News para fechar a noite desta quinta-feira. Eu vou passar a pergunta agora ao Emanuel Pessoa, nosso comentarista, advogado também, para falar um pouquinho a respeito dessa ação que foi ingressada por parte da campanha do PT no Supremo Tribunal Federal, no STF, STJ, STF, a gente acaba até se confundindo, né, Emanuel? É muita judicialização. Sobre essa ação pedindo para que o transporte público funcione normalmente no dia da eleição em segundo turno. É um pedido legítimo, Emanuel, na sua opinião? Bom, vamos lá. O que é o problema aqui com esse pedido? Esse pedido tem 3 problemas muito claros. O primeiro problema é que o transporte ser gratuito implica em custo. E se existe um custo, teria que haver a previsão desse custo. Porque quem vai pagar? O empresário não vai pagar. Então isso teria que ser custeado pelo poder público. Só que não existe previsão na lei orçamentária. Se não existe previsão na lei orçamentária e a decisão judicial obriga os administradores a incorrerem nesse gasto e o administrador incorre, ele estoura a lei de responsabilidade fiscal, como fica a situação? Vamos ter uma judicialização infinita das respectivas oposições em todas as cidades tentando condenar os prefeitos que forem obrigados a bancar esse custo. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema e você não consegue imaginar que o PT fez isso da bondade da alma, porque se fosse da bondade da alma, eles teriam feito propostas a respeito disso há tempos atrás. Estão fazendo isso porque imaginam que assim aumenta o fluxo e transporte de eleitores do ex-presidente Lula na eleição. Se é assim, se isso vai aumentar o número de votos do presidente Lula na eleição, isso seria uma regra, seria então que o transporte seria parte do processo eleitoral. Se ele é parte do processo eleitoral, a regra eleitoral teria que ter sido estabelecida antes do pleito para se aplicar ao pleito e não no curso do pleito. E o terceiro ponto que é importante aqui a gente verificar é que isso parece uma luta do bem contra o mal, porque no final do dia é muito difícil dizer para alguém que você tem que ser contra a gratuidade de transporte público no dia das eleições. Moralmente parece uma coisa maravilhosa, então você torna muito difícil um argumento do lado contrário. É igual aquilo aqui, teve um outro dia aqui que eu disse assim, ninguém vai ser contrário a dizer que quer acabar com a fome. Mas como você vai acabar com a fome? É matando quem tem fome? Você é contrário você é a favor de reduzir a criminalidade. É isso como? Você vai matar todos os criminosos? Tá certo que essa proposta teria muita adesão. Mas o ponto como é que você vai então fazer essa questão do transporte? Porque ele não pode ser feito pela lei eleitoral por transporte particular. Você não pode fretar ônibus para levar eleitores. Você não pode transportar eleitores no seu carro. Porque se você fizer isso, é um crime eleitoral. Então tem umas nuances que isso deveria ter sido, já que se fosse uma proposta de interesse realmente legítimo e pensando nas pessoas, deveria ter sido proposto antes para se cumprir com a legislação eleitoral e para se cumprir com a questão da lei orçamentária. Então, da maneira que foi colocado, fica parecendo, nós somos o partido bonzinho, que queremos dar a passagem para que você possa votar, e eles são os malvados que não querem que vocês tenham passagem para ir votar. Então, é um argumento que torna até difícil a oposição a essa medida. Mas fato é que existe a restrição eleitoral e existe, sim, a restrição orçamentária. Rapidinho, para a gente fechar esse assunto, Emanuel, o STF deve acolher esse pedido? Qual a sua expectativa? Eu acho que o STF não vai acolher o pedido.
tá? Eu acho que as cidades, as regiões que já ofereciam transporte gratuito não poderão retirá-lo. Isso eu acho que sim, e me parece até legítimo que já haveria previsão orçamentária e já estava na regra do jogo daquela localidade, porque o transporte ali já estava sendo, o pagamento já estava antecipado. Agora, fazer essa ampliação seria mais uma casuística do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal se metendo e fazendo legislação. Então, se o Supremo passar isso, o Supremo estaria dizendo, nós vamos fazer a regra eleitoral que vai beneficiar o candidato X e ponto final. Então, por mais que eu adoraria que a gente pudesse teletransportar todos os eleitores para votar e que a abstenção fosse zero. Mas a abstenção existe. Mas prejudica mais os mais pobres. Então vamos prever na legislação eleitoral que nos dias de eleição o transporte público será gratuito. Mas vamos prever isso antes da eleição, providenciar os recursos para pagar isso e não transformar isso numa casuística para favorecer um candidato X.